Inaú. Sofonias. Abinaú. Sofonias. São os livros difíceis de achar, né? E hoje essa era... Abacuque. Ageu. Ageu também. Hoje com essa era hoje digital, né? Daqui um dia vai falar, abre Abacuque aí, abre aí. Baruque. Vou esperar para ver, vai que alguém acredita nesse livro aqui, né? Baruque. Na era digital, o povo que não sabe o nome da Bíblia, você fala um Baruque aí, por pensa que é verdade, né? Tobias. Abre Tobias 2. Macabeus. Judique aí. Aí agora é que sabe, né? Até mostrando aí, né? Mas que eu falei Baruque, o bagulho ficou bem quieto ainda, né? Parente de Abacuque. Para quem já Baruque, Baruque, é com parentesco dois aí. Amém? Quando a mulher falava, antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém? Ficamos com a parte A aqui. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, hoje nós vamos começar uma aula de introdução, introdutória aqui sobre a Bíblia, um livro a qual nós temos nas mãos, um livro a qual nós pregamos, alguns de nós citamos, mas na realidade nós precisamos saber um pouco mais sobre ele, um pouco mais como funciona a Bíblia, como foi que foi formado, de onde veio, como é que é, e até mesmo mais na frente vamos estudar sobre como ler a Bíblia, como estudar a Bíblia, qual a forma de interpretação da Bíblia, entendeu? Então isso aí vai nos ajudar muito, nós que pregamos a palavra de Deus. Hoje eu estava pensando um pouco sobre isso, que nós falamos sobre que somos cristãos, nós falamos que somos evangélicos, nós defendemos a palavra de Deus, mas na verdade nós nem sabemos muito bem a origem da palavra de Deus, ou seja, não sabemos muito bem a história cristã. A história cristã não sabe muita história. Eu vou ser sincero com vocês que nós, como servos de Deus, deveríamos estudar mais um pouco. Nós sabemos, às vezes, sobre algumas coisas da vida, mas a nossa vida cristã, a história, nossos primórdios cristãos, nós não sabemos muito bem sobre isso. Eu falo por mim mesmo, que olha, eu só tenho um pastor, né? Era para saber tudo sobre a história da Bíblia, como é tal, sobre a era cristã, né? Tudinho. E olha que eu nunca estudei muito sobre esse negócio, sobre a história cristã. Não, eu sei parte em parte, senão quando eu estudo algum assunto, mas não sei tudo sobre esse assunto, sobre a igreja, né? Os pilares da igreja tal do passado. Então nós às vezes não estudamos muito. Por exemplo, o Brasil. Nós vivemos no Brasil, mas não sabe muito. Eu mesmo não sei falar do Brasil. Eu sei mais ou menos, o Cabral chegou aí e tal, sei lá o que mais. Agora você sempre no Brasil, mas não sabe a história. É o Nápoles. Tu mora em Nápoles há quanto tempo? Nápoles? Tem quantos anos? Mora em Nápoles. Você sabe da história de Nápoles? Mas professor tem que saber. Aí, pastor tem que saber, não pode Então, professores não sabem sobre a história. Eu mesmo não sei nem como conheceu o Nápoles, não sei nem como surgiu esse nome, não sei de nada como é que é o Nápoles. Já moro aqui há bom tempo já. Mas não sei se alguém me perguntar sobre a cidade que eu moro, não sei. O bairro que eu moro, não sei porque chama de Nabote, não sei nada. Entendeu? Então, assim, são coisas que nós pregamos, nós vivemos a vida toda e às vezes nós não estudamos. Então, a Bíblia Sagrada é realmente uma das coisas mais importantes para nós. Na história de Israel também, né, que é de onde partiu tudo até chegar a nós. Isso é muito bom. Então, vamos estudar um pouco sobre esse assunto, sobre a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Então a Bíblia, ela vem do grego biblos, né? Vem do grego biblos, que quer dizer conjunto de livros ou biblioteca, né? Ou pequena biblioteca, de pequenos livros. Isso significa a Bíblia, que é um conjunto de livros pequenos, então como se fosse uma biblioteca. Então, é dessa linguagem que vem o nome Bíblia. Claro que, na verdade, não é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi colocada pelos pais da igreja, já bem depois que eles juntaram
né, e colocou o nome Bíblia Sagrada. Mas na verdade, até a palavra Bíblia, né, ela já vem de antes, já chegou a chamar o papiro, na época chamava de Bíblia, né, que a folha, que a qual eles, os primórdios, escreviam, eles chamavam de Bíblia também, os papiros, alguns manuscritos também, eles chamavam disso. Mas Bíblia Sagrada, né, que significa um compilado de pequenos livros, isso aí adveio jamais na época dos pais da igreja, a qual, depois que juntaram, né, os livros, que até então nós sabemos que a Bíblia, ela não é como você recebe hoje. Cadê minha Bíblia? Não tem vergonha. Como é que pode? Aqui está pegando sem a Bíblia. Aqui tem um bocado, tem umas 10 Bíblias. Só aqui na igreja fica 2, em casa tem um monte. Mas bom estudar, né? Então, o que acontece? Hoje nós temos isso aqui, essa aqui é a próxima, sempre tem misericórdia. Imagina, você chega de comentar, chega de trem escrito aqui, né? Tem vários comentários bíblicos, fica grandão assim, mas na verdade uma Bíblia normal é mais fininha um pouquinho. E não é como você tem hoje a Bíblia, né? Nós sabemos que a Bíblia era rolos, né? Pergaminhos naquela época, e esses rolos eram escritos sem números, sem nada, sem versículos, sem capítulos, entendeu? Só tinha o nome dos livros, dos profetas, todos os livros da Bíblia tinham nomes, mas porém não tinha nada, então era rolo. 2 rolão enrolados, né, de um lado para o outro, quando soltava, a Bíblia estava ali. Então, mais nos séculos vindouros, mais na frente, eles acabaram fazendo, né, um concílio e tal, para estar colocando os livros canônicos, né, qual eu vou falar um pouco sobre eles, e assim eles colocaram o nome de Bíblia Sagrada, né, aquele conjunto de livros, entendeu? Uma biblioteca de livros pequenos. Então, isso é o significado da palavra Bíblia. Então, a Bíblia que nós temos, ela é dividida, a Bíblia é dividida em quantas partes? 2 partes. A Bíblia é dividida em 2 partes. Sendo assim, a primeira parte, Antigo Testamento, que algumas pessoas falam velho. Eu não gosto muito de falar Velho Testamento, porque o que é velho nós joga fora, né? As coisas velhas não prestam para nada mais. Então eu não gosto de chamar a palavra Velho Testamento, eu gosto de chamar mais Novo Testamento, ou seja, Antigo Testamento é uma coisa antiga, mas nem tudo que é antigo é velho, não é assim? Tem muita coisa que é antiga, mas é novo. Zé, de Deus que me viu. Alguma coisa tem, né? Não sei não. Ela disse que se você pegar um exemplo aqui, uma moeda de Jesus, se guardar, ela parece uma moeda novinha, guardada, é uma coisa antiga, mas está novinha, entendeu? Então tem gente também, tem pessoas que já está cabelo branco, é antiga, mas está nova. Deu uma coroa, um coroão, antigo, mas é novo, está novo. Entendeu? Então a mesma coisa, a palavra de Deus, eu gosto de chamar o Antigo Testamento. Foi uma coisa bem antiga, mas porém ela é viva e eficaz, né? Uma palavra como uma espada de 2 gumes, como a Bíblia, como aqui a palavra de Deus diz, nos instrui acerca da palavra de Deus. Então, na verdade, a Bíblia Sagrada, ela é dividida em 2 partes, o Antigo Testamento e também dividida na outra parte é o Novo Testamento. E nisso aí, nós podemos entender também que a Bíblia, ela é dividida em 2 partes, e ela é formada com 12 grupos, né? 12 grupos de livros, ou seja, 9 grupos de livros. E esta foi escrita em 2 linguagens e um dialeto. Então, só reformulando para os irmãos, não sei se ninguém está anotando, né? Mas essa parte precisa anotar, né? Saber que a gente tem que a Bíblia tem 2 partes, se você não souber disso, está feia a situação, senhor. Você é crente mesmo? Aí já não vai dúvida aí. Mas, tudo bem. Então, que é dividida em 2 partes é simples. Agora, essa parte é mais complicada, que essas 2 partes, elas são divididas em 9 grupos, né? Já são mais complicadas aí agora, né? São divididas, essas 2 partes são divididas em 9 grupos, são separadas. No Novo Testamento, você vai encontrar 4 grupos de livros, e no Antigo Testamento você vai encontrar 5 grupos de livros, a qual nós vamos estar falando. Também, essa Bíblia, ela foi escrita
em duas linguagens, né, e um dialeto. O hebraico e o aramaico, que era a língua contemporânea da época. Ela foi escrita nessas duas linguagens, né, o hebraico e aramaico. E depois ela foi traduzida para o grego. Aí depois veio para a Vulgata Latina, para o latim, entendeu? Mas até então, ela foi escrita, a Bíblia que nós temos, que é duas partes aqui, em 9 grupos, ela foi escrita em duas línguas. Mas depois que o Império Romano, o Império Grego, ele tomou conta do mundo todo na época, eles pegaram, que alguns conhecem como a Septuaginta, que é a tradução dos 70. Ou seja, como o Império Grego tomou conta de todo o pedaço de israelita, tudo, né? O povo de Israel tomou tudo aquilo ali, o espaço, conquistou a terra toda. Eles queriam saber sobre aquele povo judeu. Ele queria saber, entender sobre a história deles, de onde eles vieram, tudo, e por isso a história deles lá dizem que eles pegaram 70 anciãos judeus e colocaram dentro de uma sala fechada e disse: eu quero que vocês peguem e traduzam tudo isso aqui, né? Todos os livros judeus, que até então não chamavam de Bíblia ainda, né? Até então não chamavam de Bíblia. Era o Torá, que é os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é o Pentateuco chamado, que é os 5 livros de Moisés, e depois as histórias, todos os profetas, todos. Então só tinha até ali, até Malaquias, né? Aí eles chegam ali, e esses homens colocam lá 70 homens, né, anciões, e faz com que eles traduzam a Bíblia, né? Traduzam a Bíblia para o grego, que é a parte que facilitou para nós hoje. Então, houve essa tradução. Então, até então só tinha essa Bíblia traduzida somente em hebraico e aramaico. Depois com a reforma protestante veio o Lutero, né? Que Sim. foi lá e mundo. traduziu para o alemão. E aí que foi chegando para a gente, foi o que facilitou, né? Porque Sim. depois da questão da reforma protestante, o protestantismo vai chegar como é para nós. Para nós hoje. Porque até então, na época dos padres, ninguém lia a Bíblia, né? É latim, eles continuavam em latim para que ninguém entendesse mesmo, né? Só eles, porque Só eles dominavam, né? Por isso que houve a reforma protestante lá na frente, né? Porque Lutero não aceitou ler aquilo ali, estudou aquilo ali para se tornar um padre e viu aquilo ali e falou assim: como é que pode? Né? Enganando o povo, indulgências. Foi forma de jornal na época, né? Lançaram vários livros, algumas partes da Bíblia ele pegou e fez como se fosse um jornal e saiu distribuindo e já traduzido para o alemão. Certo. Ele foi Aí a mulher assaltou lá para. pulou, né? Porque você desculpa aí, ia chegar nisso aí, né? Lá, bem depois. Desculpa, pastor. Não, mas ainda bem que. Mas eu falei, professora sabe de muita coisa. Né? História. Ela disse que ela ama história, quando eu estava aqui, ela ama história. E que gosta de história, meu irmão, eu gosto de história também. Então quem ama história é maravilhoso. Mas quem sabe é só passar o olho depois que uma coisa aqui. Eu sei. Mas aí se eu não pegar de novo e estudar, eu chego aqui e não dou nada. Então você tem que estudar, recapitular tudo de novo para conseguir passar. Então, sendo assim, depois foi para o grego, e aí foi a linguagem da época que tinha a Bíblia, era nessas 3 linguagens, 2 linguagens e um dialeto, que era o grego. Então, a Bíblia, ela possui quantos livros? Alguém sabe dizer a Bíblia que nós temos? 39 mais 26. Quanto? Isso aí. Então, a Bíblia que nós temos uma Bíblia que possui 66 livros. 6 livros, sendo ela 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, até a vinda de Cristo, nós só tínhamos somente 39. É tanto que os judeus, os israelitas de hoje, eles não creem no Novo Testamento. Né? Eles não creem depois de Cristo, eles não creem em nada disso. Eles só creem até Malaquias. De Gênesis a Malaquias. Até hoje, para ele, o Cristo que nós temos hoje, nós servimos, né? E cremos, para eles não é o Cristo. Foi simplesmente um profeta, um grande profeta. Para eles foi um grande profeta, mas não é filho de Deus. Entendeu? Não é o Messias, que a palavra Messias significa ungido, né? Ungido de Deus, aquele que viria para resolver o problema do mundo. Então Cristo chegou. Mas como Cristo chegou, daquela forma como chegou, né?
chegou num momento daquele jeito, sem formosura, sem nada disso, filho de Maria, José, nasceu então assim, para eles não fez sentido, mas estava tudo escrito. E eles estudavam a Bíblia, eles estudavam as Escrituras Sagradas, porque a não chamava Bíblia, chamava Escrituras. Né? Eles estudavam as Escrituras Sagradas, ao pé da lei, tinha mestres da lei, mas eles não conseguiram entender isso porque faltava a luz do Espírito Santo. Porque ler a Bíblia sem o Espírito Santo é complicado. É por isso que Jesus disse que quando o Espírito viesse, né, faria entender, compreender tudo aquilo que ele já havia falado, porque eles viram tudo aquilo, mas não compreenderam. E por isso mataram o Messias deles. Então, eles não creem em nada após Malaquias. Então, essa Bíblia, nós temos aí 60 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, que também são chamados de livros canônicos. Esse livro que nós temos, todos esses livros que nós temos, esse compilado de livros, 66 livros, chamado de livro canônico. O que são livros canônicos? Livros canônicos são os livros que foram inspirados por Deus. Livros que foram inspirados por Deus. Agora, o que significa canônico? Em primeiro lugar, são livros inspirados por Deus. Mas a palavra canon é vara de medir, chamado. Antigamente eles usavam a palavra hoje é trena. Acho que é metra. Tem um outro que chamava antes, acho que era metra, né? Chama metra. Tem de roça, tem um negócio que mede lá para isso. Mas mexer terra. Tem muito nome brabo aí que eles colocam para medir. Então, na época lá, canon. Né? Canon era uma vara de medir. Era uma espécie que ele usava para medir terras e tal. Então, a palavra canon, aqui no caso, que significa na medida certa. Ou seja, os livros que entraram no canon não entraram, nem passou, nem diminuiu. Foram os livros corretos, na medida certa que Deus queria que entrasse. Havia vários livros, entendeu? Havia vários livros. Mas, na verdade, para entrar no canon, houve um critério, a qual, mais à frente, eu vou explicar qual era o critério. Um dia, um cunhado meu me emendou os bigodes comigo na tabela, porque ele é professor também, viu, irmã Niaga? Ele é professor, ele é daquele professor que se mete um pouco a cientista, aqueles caras que não, eu não creio muito, eu quero provar a ciência e tal. E apesar que a ciência prova a fé. Entendeu? Eles não querem, mas prova que a nossa fé está correta. Mas nós vivemos pela fé. Acabou. Tem coisas que, irmão disse aqui, como é que eu vou provar para ele? Ele disse assim, rapaz, como é que eu vou crer na Bíblia? Como é que eu vou crer na Bíblia que fala que Jonas ficou, o homem ficou dentro da barriga do peixe 3 dias. Aonde que eu vou crer numa Bíblia dessa? Que foi um negócio desse? Entendeu? Como é que eu vou crer numa Bíblia que fala que o mar abriu, o povo passou dias e dias andando no mar? Qual é a impressão que nós temos? A impressão que nós temos é que o mar abriu, né? Passou em segundos, fechou, acabou. Não, o mar abriu, o povo ficou, dias, tinha velhos, tinha animais, ela passando dentro daquele bicho ali. Entendeu? Foi dias. Mesma coisa com o faraó, dá a impressão que o povo saiu aqui, faraó entrou. Não, o povo estava aqui no meio, aqui, Paraná, já está no mar já também, entrando. O mar é grande, né? Então foi dia de viagem, eles passando e o mar, ele parou atrás aqui, andando atrás, eles atravessaram o mar ainda. Aí quando eles saíram, o povo um estava já chegando perto da saída e outro estava todo mundo dentro lá. Por isso que todo mundo morreu. Porque não foi 10 minutos, uma hora relógio. Não, foi dia de travessia do mar ali. Então, ele falou assim, mas por que aquele negócio desse? Aí ele leva assim, não, porque naquela época havia um vento muito forte que vinha do Oriente e soprou. Meu irmão, esse vento de uma vez só na vida? É um fenômeno natural. Natural. Porque a ciência é isso. É tudo trazer para o natural. Ele quer explicar, não tem explicação. O fenômeno que aconteceu diante. Sim, bem que não aconteceu mais. Pois é, e esse fenômeno aconteceu justamente quando o povo entrou e saiu. Quando saiu, aí canseu aquilo ali. Rapaz, aí outra coisa, aí assim, tá bom, e o Rio Jordão com Josué? E o Rio Jordão com Josué, com Elias, com Eliseu? Rio Jordão, tá, porque o mar tá bom, meu irmão, o vento bateu, o vento do mar, né, tá bom, vamos botar aqui, vamos contar que foi, que abriu, vamos contar.
Mas agora, vamos colocar o Rio Jordão. Que o Rio Jordão, ele desce do Monte Hermon. Ele começa, a geleira desmonta lá em cima e forma o rio é formado, já é um milagre de Deus, até hoje esse rio. Que ele é formado naturalmente lá. Ele desmonta e desce. E o Jordão, por que chama Jordão? Porque chama caída, descida. Por isso que é para o Jordão, descida, declínio. Então o que acontece? O rio é aqui. Como é agora que esse rio ia parar do nada assim? Quem segurou essas águas? Foi o vento também? Bateu assim, segurou assim, ó, vendo? Para Josué passar, com todo o exército passar para conquistar Jericó? Que o mar tá bom, o mar é plano. Mas o rio que é assim, lá o Jordão que é caído, o rio descido. E aí, como é que explica isso? Aí não tem jeito, meu irmão. Não tem mais correr. Aí ele fica tentando achar. Então, nessa parte aqui, ele tentou me pegar. Né? Isso que nada, rapaz. Você sabe Bíblia, isso aí tá tudo cheio de errado, tudo errado aí, tem muita coisa errada aí. Cheio de coisa errada. Falei, pode ter erro em português, pode ter algum erro de tradução, pode ter algum erro de Deus. Pode sim, não? Pode ter vírgula. De ponto e vírgula. Pode ter, alguns erros tem de pessoas humanas feitas. Mas o critério a qual Deus estabeleceu para que esse livro fosse realmente um livro que nós pudéssemos confiar nele, confiar como verdadeiros, foi um critério sério. Sem contar que os homens que fizeram isso foram homens de Deus. Homens a qual Deus levantou para isso naquela época, entendeu? Porque teve testemunho ocular, né? E a gente sabe que vai passando de geração em geração. Então não foi nada aleatório, foi um fato que ocorreu. Uhum. E a maior prova que Deus existe, que aconteceu esse fato, foi as testemunhas oculares mesmo. Não foi contado, não foi nada. Foi porque teve gente que viu, presenciou, isso foi passando, foi contando. Os próprios que escreveram a Bíblia. Isso é a maior prova. Pois é, mas sabe que para a ciência, né? Apesar que para a ciência essa parte conta. Conta. Por quê? Porque eles querem saber disso. Aí, ou um milagre. Realmente esse cara aqui ele era aleijado mesmo? Era. Mas por que aconteceu? Não sei. Foi o que os fariseus tentaram fazer mesmo. A ressurreição de Jesus mesmo foi testemunho ocular, viram, todo mundo viu. Não tem como eles esconder que Jesus não ressuscitou, não morreu. Porém, eles mentiram, omitiram, né? Omitiram. Eles não mentiram, eles omitiram o erro. Mentiram e omitiram também, no caso, né? Foi pago para eles fazer isso. Certo, vamos lá. Então, o que acontece? Ele chegou e não quis aceitar. Falou, não, mas que prova nós temos e tal? Que foi esses como é que eu vou provar que esses homens, que na Bíblia é cheio de erros, cheio de tal e tal. Então, algumas coisas não tem como, Maniara, a gente dançar, a gente conseguir, se não for por meio de fé mesmo, que tem coisa que não tem explicação. Paciência, você não vai conseguir explicar algumas coisas, paciência. É só fé. Então, às vezes não adianta discutir a pessoa que usa a ciência com a fé. Não tem como, porque às vezes é bem complicado. Entendeu? Não tem como. Até que um milagre, por exemplo, tem explicação, não tem explicação, mas vai explicar. Porque ele vai explicar para a ciência, né? Porque houve um fenômeno, alguma coisa. Tudo assim vai explicar assim, mas na verdade não tem como explicar. Então a fé, a ciência, a ciência explica a fé, mas eles não aceitam até que hoje com essa briga aí, né? Entre um e o outro, mas na verdade, cada dia que passa, a comprovação que a Bíblia, eles vão encontrando um pedaço de pergaminho e comprova tudinho a qual nós pregamos e que está escrito aqui. Então, havia alguns critérios para que um livro fosse chamado livro sagrado. Para que um livro fosse chamado um livro canônico, ou seja, na medida certa, no tanto certo de livro. Né? Não entrou mais. Que até então, nessa época dos pais da igreja aqui, era simplesmente o quê? Simplesmente escrituras sagradas, ou Torá deles, que era a lei, né? Torá é a lei, que é o primeiro livro da Bíblia, que fundamentava toda a história dos profetas, tudo, que fundamentava todo, que era o Torá, que era o primeiro livro de Moisés. Mas então ninguém chamava de Bíblia, não tinha esse negócio de Bíblia, ou não tinha nada em ordem ainda. Porque isso aí acontece bem na frente. Entendeu? Isso aí já acontece lá no ano 367. 367 depois de Cristo. Foi por quê que o canon, que alguém resolveu fazer esse canon? Porque até então não, Robin escreveu um livro. Robin escreveu um livro lá, falando alguma coisa sobre Deus e tal. Aí alguém queria chegar na igreja lá e ensinar sobre aquele livro, e ensinava, porque não tinha um livro certo não. A parte de Deus, as coisas de Deus, as coisas sagradas e tal. A igreja, na igreja só pode isso aqui. Os livros que
que pode é aqui, os livros que são sagrados de Deus é aqui. Até então não tinha. Então, alguém teve a revelação. Teve uma revelação, não, eu acho que teve uma revelação que Cristo, como um dos mesmos. Teve a revelação que Jesus não era bem o Filho de Deus. Né? Que Jesus, ou seja, que Jesus e Deus é diferente, que Deus é um, Deus do Velho é um, do Antigo Testamento é um, aí eu falo do Velho. É um, e o Deus do Novo é outro. O Deus do Antigo Testamento é um velho carrancudo, era um Deus que gostava de sangue. Sendo ele, teve a revelação, um dos. Né? Teve uma revelação para pregar na igreja, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus que gostava de sangue, de matar, um Deus irado, um Deus de ira. Aí agora, depois, no Novo Testamento veio um Deus, né, que é Cristo, um Deus que é amor puro. Então, o Antigo, ninguém pode seguir o Antigo, rasga o Antigo, que o Antigo é do Deus malvado. E agora o Novo que é um Deus bom. Aí imagina, aí então os pais da igreja, quem são os pais que eu chamo? Os pastores da época, os bispos da época. Né? Aí nessa época, os bispos começaram a fazer concílios, ou seja, reuniões, assembleias. Os pastores, os homens de Deus da época, que era cheio do Espírito Santo, vendo isso, movido pelo Espírito de Deus, eles começaram o quê? A reunir todas as lideranças, não foi uma só vez, não, várias vezes, vários concílios teve. Para quê? Para que pudesse descobrir quais são os livros apócrifos e os livros canônicos. Que até porque eu nem falei sobre os livros apócrifos ainda, né? Que são os livros que não são inspirados por Deus. Ou seja, a palavra apócrifo significa escondido. Né? Apócrifos são livros escondidos. Livros que não entraram. Então, como é que eles descobrem isso? Como é que eles conseguem agora fazer esse concílio? Então, esses homens de Deus, como por exemplo o bispo Atanásio, né? O bispo Atanásio, no ano 367 depois de Cristo, ele veio na necessidade, a confusão que estava dando, pessoas introduzindo coisas que não tinham nada a ver com o que Cristo pregava, né? Com o que os apóstolos pregavam. Né? Porque os apóstolos tinham morrido todos eles tinham morrido já, apóstolo Paulo, todos tinham morrido já. E estava várias cartas de Paulo escritas, tinha carta de fulano, carta de ciclano, tinha carta de Tomé. Olha bem, carta de Tomé, tinha carta de Judas, tinha carta de Barnabé, tinha carta de Judite, tinha carta, tudo misturado. E algumas pessoas pegavam o que queria para ensinar na igreja. Quem gostava, pegava e ensinava. E não é assim. Ele falou assim, não, mas nós temos que saber realmente o que Deus quer. Temos que saber realmente quais são os livros de Deus. Quais são os livros que Deus escolheu para isso. E aí foi que os bispos começaram a reunir em oração, em busca e estudando todos os livros da Bíblia. E eles usavam, né? Eles começaram a usar alguns critérios para decidir qual fica. Tinha vários livros. Por exemplo, aqui, o livro apócrifo mesmo. Tinha aproximadamente 114 livros apócrifos. É brinquedo? 114 livros apócrifos, fora da nossa Bíblia. Tinha aproximadamente 114 livros apócrifos. Ou seja, ele tinha 52 livros apócrifos no Antigo Testamento, 52 no Antigo, e tinha 62 no Novo. Ou seja, por que nós sabemos disso? Porque foram livros que foram tirados, foram livros que não foram aprovados, não passou pelo teste, pelo crivo do Espírito Santo. Por isso, esses livros foram tirados. E aí nós vemos, mas quais são os livros? Quais são os livros? Ou seja, qual foi o critério? Qual é o critério para tirar isso agora? Como foi que eles usaram para saber? Porque foi a pergunta que meu cunhado me fez. Que nada, rapaz. Aí chegou um homem com algum doido lá daquele lá, né? Chegou e pegou o livro assim, botou para cá, disse que sim, não gostei disso aqui para cá. Eu já li historiadores falando que esses livros que ficaram fora do contexto que nós temos hoje na nossa Bíblia é porque foram escritos no Egito, porque teve muitos que não foram, quando Deus libertou o povo do Egito, muitos permaneceram no Egito. Não ficaram. Aí diz que muitos livros também, eu li isso aí, não sei se tem algum embasamento, foram escritos, né, esses apócrifos foram escritos no Egito. Então eles não consideravam como livros, né,
que foram inspirados por Deus, porque o povo, mesmo sendo judeus, permaneceram no Egito e foi escrito lá. Sim. Eu já li também sobre isso e a questão também de muitos desses livros tem uma conotação um pouco meio que ficção científica, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de ver algumas histórias mesmo Macabeus, que você olha assim, é coisa... Não, é histórias. É uma história assim... São interessantes. Interessante. Qual a diferença? Você, assim, não que você não acredite, porque fala de milagres, mas é muito assim, coisa de filme. Você olha assim, você imagina uma ficção científica, algo assim. Eles traçam guerra, lutas de anjo, que um anjo anda assim com a pessoa e vai pegar um fel de um peixe. Teve uma cura mesmo que ele utilizou algo que tirou do peixe para curar, é porque eu não estou lembrando um pouco da história, para curar o pai dele que estava em casa enfermo. Aí o anjo mandava e ele ia pegar desse peixe, aí lutava com isso. Deu bastante, hein? Tem algumas histórias. Você está lendo muito livro da porta, Não, porque meu pai ele lia também, aí compartilhava. Não, mas uma letra para você. Não, é bom, Para saber um pouquinho do contexto. Então, assim, se você pegar e olhar, é um pouco meio que ficção científica, assim, dá uma muito fantasioso. Também, eu já li falando por conta disso também, que ficaram de fora, né? Não sei se isso é mais alguns... Vamos saber daqui a pouco isso aí. Se vai ser, se é, se não é. Se não é, eu quero saber. Vamos ver. Então, tinha esses livros, né? Aproximadamente. Alguém quer falar alguma coisa também? Perguntar alguma coisa? Ou acrescentar algo, né? Quer falar? Amém? Sim, então, porque aqui é uma aula mesmo, né? Como eu disse, se eu souber responder, eu respondo agora. Se não souber, deixa eu depois. Né? Se eu não souber. Simples assim, tá bom? Então, tinha esses livros, 52 livros apócrifos, né, que não foram escolhidos no Antigo, e 62 no Novo. E aí, agora como eu disse, mas e como foi que eles tiraram? Qual foi o critério usado pelos esses pastores? Porque até então, tá aí, esse livro, tudo misturado, esses livros. E o primeiro critério que ele usou na questão do Antigo Testamento, eles começaram pelo Antigo Testamento, né? O primeiro critério que eles usou para escolher dos antigos, qual tanto que, por exemplo, Daniel, quase que Daniel não passa. Né? Nem Daniel e nem Esther, e nem Cântico dos Cânticos. Esses 3 livros passou pouca coisa, entendeu? Então esses 3 livros, eles quase que não passaram no canon. Por que esses livros não passaram? Porque esses livros, eles tinham alguns fragmentos. Por exemplo, Daniel foi tirado alguns capítulos de Daniel, que os católicos pegou e colocou lá no final do livro deles, né? Dos 7 livros deles, apócrifos que tem na Bíblia Católica. Né? Tanto Daniel, como também o livro de Esther também. Tem alguns fragmentos, algumas coisas que eles tiraram de lá. Mas por que passou no canon esse livro de Daniel? E por que não queriam passar? Primeiro ponto que não queriam passar, porque foi escrito lá na Babilônia. O povo de Israel não estava em Israel naquela época. Entendeu? Tinha sido levado como cativo, todo mundo para a Babilônia. Está todo mundo lá na Babilônia. Entendeu? Então, por isso, o primeiro critério que ele não queria escolher o livro de Daniel, por causa disso. Porque Daniel estava, na época que foi escrito, foi uma época que ninguém não teve comprovação nenhuma